Esses dias uma aluna falou o seguinte pra mim: Bruna, o meu problema é que eu me cobro muito, eu sou muito insegura. Eu faço, mas eu me cobro demais. E aí eu perguntei o seguinte pra ela: você realmente é insegura, se cobra, ou você não faz o que precisa ser feito? No programa de hoje, eu vou compartilhar com você quais são os principais passos para você conseguir tirar os seus projetos do papel e parar de se sabotar. Porque a verdade é que a gente se sabota muito e existem várias razões para isso. No quadro direto ao ponto, você vai entender por que você se sabota, você vai entender que muitos imprevistos na sua vida é você que cria. E no Pílulas de Sabedoria, eu vou te explicar como acabar com tudo isso, quais são as ferramentas que você precisa para conseguir acabar com tudo isso de uma vez por todas. Eu sou a Bruna Legnaioli, especialista em autoestima e inteligência emocional, e todas as segundas-feiras, às 13 horas, tem um programa Essência inédito no G-Prime TV no YouTube. Eu sei que esse é um assunto importante e que muitas pessoas gostariam de poder conhecer mais. Então compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você conhece, nos grupos que você conhece. Curta e não esqueça de se inscrever nos canais Gprime TV BR e Essência Programa. Segue a gente também no Instagram, @gprime.tv e @Essência Programa, para você ficar sabendo em primeira mão de todas as novidades, os próximos temas, os bastidores e muito mais. E se você perdeu algum episódio do programa Essência, no nosso canal do YouTube, Essência Programa, tem todos os episódios. Vai lá, assiste, que eu te garanto que vale muito a pena. Como eu contei para vocês, uma das minhas alunas trouxe esse ponto, que ela se sente insegura, que ela se cobra demais, só que eu conheço essa aluna e eu sei que, na verdade, ela tem todas as ferramentas que ela precisa para ser uma mulher segura. Na verdade, eu sei que ela é uma mulher segura e eu percebi que na fala dela existia o quê? Muita falta de planejamento, falta de organização, falta de consistência. O problema dela era muito mais esse do que insegurança. Só que muitas vezes a gente dá um nome para tudo isso de insegurança. Então, quando a gente, às vezes, não faz um planejamento, não tem uma agenda, não tem uma consistência, não tem meta, não tem clareza de onde a gente quer chegar, a gente se sente insegura, porque a gente fica perdida. E aí a gente acha que o nosso problema é a insegurança. Só que muitas vezes o problema não é a insegurança. Muitas vezes o seu problema é essa falta de planejamento, e aí o que acontece? Você se sabota, você começa a entrar num processo de autossabotagem. E é isso que eu vou explicar para vocês no quadro direto ao ponto. Por que você se sabota? Então você já parou para perceber quantos imprevistos você cria na sua vida? Eu sei que muitos imprevistos acontecem, mas muitos somos nós que criamos e a gente cria esses imprevistos para a gente se sabotar. E por que que a gente se sabota? Primeiro, o que que é autossabotagem? Autossabotagem é quando você está prestes a realizar algo, algo que você quer, algo que você sonha, mas você dá um jeito de que isso dê errado. Você dá um jeito de estragar tudo. Ou, na verdade, você até conquista o que você quer, mas você diminui essa conquista. Então, tem vários tipos de autossabotagem, tem várias formas da gente se sabotar. Eu quero que você se perceba em qual delas você se enquadra, porque é muito importante você perceber como é o seu funcionamento, como que eu me saboto, como você se sabota, são formas diferentes. E quando você descobre qual é o seu jeitão, é muito mais fácil de você resolver. Então, a primeira coisa, de que forma você se sabota? Você não começa aquilo que você precisa começar, você só procrastina. Ou você começa, mas você para no meio, você larga tudo pela metade, você não termina nada do que você começa. Ou você começa, termina, mas não valida, não comemora, não se sente merecedora, acaba diminuindo todas as suas conquistas. Essas são formas de você se sabotar e é muito importante que você reconheça como você se sabota. Aproveita e me conta aqui nos comentários como é que você se sabota. Eu sei como eu me saboto, é importante que você saiba também. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente se sabota tanto na nossa vida? Tem muitas questões emocionais, tá, por trás da autossabotagem. Uma das principais questões por trás disso são as culpas que a gente carrega.
culpas que a gente nem sabe muitas vezes que existem na nossa história de vida e que fazem a gente se sentir não merecedora de conquistar algo. Faz eu não me sentir merecedora, por exemplo, de ser melhor do que viver coisas que minha mãe não viveu, de viver coisas que as mulheres da minha família não viveram. Culpas que faz eu não me sentir merecedora de ser uma mulher próspera, de ser uma mulher feliz, de ser uma mulher amada. Muitas culpas que são conscientes e muitas culpas são inconscientes. É muito comum, por exemplo, mulheres se sabotarem na vida amorosa porque se culpam pela separação dos pais. É muito comum mulheres terem dificuldade de emagrecer, ou homens também, tá? Porque se culpa porque na gestação a mãe engordou muito. E aí ouve a mãe falar: olha, quando eu estava grávida de você, engordei 20 quilos, nunca mais emagreci. Pronto. A mulher recebe aquela informação como uma culpa, mesmo que a mãe só tenha contado, nem culpou ninguém, mas ela sente culpada e ela pode ter esse problema de se sabotar nessa área. É muito comum também. Às vezes, se a criança ouviu muito a mãe falar: depois que você nasceu, eu larguei tudo para cuidar de você. Eu parei de trabalhar. E aí o que acontece? A criança sente o quê? Que ela foi culpada por roubar aquilo da mãe. Chega na vida adulta, ela se sabota na área profissional. Ela não consegue ser feliz, ser realizada profissionalmente porque ela sente que roubou isso da mãe. Então, essa é uma das grandes causas da autossabotagem, são as culpas que a gente carrega, que faz a gente se sentir não merecedores. Outra causa, né, outro fator que faz a gente se sabotar é a gente não saber lidar com a nossa imperfeição. A gente é imperfeito, eu sou imperfeita, eu erro, eu tenho ponto fraco, eu tenho uma série de problemas. Essas imperfeições, se eu não soubesse lidar com elas, eu não me sentia merecedora, por exemplo, de estar aqui sentada gravando um programa para você assistir. Eu se receberia o convite para esse projeto e eu ia dar um jeito de falar não. Eu ia falar: olha, não vai dar para mim, não é o meu momento, minha agenda tá cheia, porque no fundo eu sei que eu não dou conta disso, porque eu sou tão imperfeita, eu cometo tantos erros, quem sou eu para estar aqui? Só que como eu sei lidar com os meus erros, com a minha imperfeição, eu sei que isso não me faz ser menos merecedora do que qualquer outra pessoa que poderia estar sentada aqui no meu lugar. Então é outro fator importante, é você saber lidar com as suas imperfeições, com os seus erros, para que você não caia nessa autossabotagem. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso é o que faz você não tirar os seus projetos do papel. É o que faz você sonhar, é o que faz você se preparar, mas aquele sentimento de nunca estar pronta vem disso. Então, por que que eu tiro meu projeto, um projeto do papel e você não? Ou por que você tira e eu não? Porque existem essas questões emocionais por trás e a gente precisa olhar para isso. O que está me fazendo adiar há tantos anos um sonho? O que está fazendo eu me sabotar há tanto tempo nesse assunto? Se você tiver essa resposta, vai ser muito mais fácil de você conseguir trabalhar isso e mudar esse cenário e conseguir ter um resultado diferente. Então, fazer essa reflexão agora, antes da gente falar sobre as pílulas de sabedoria, fazer essa reflexão. Como que você está se sabotando? Por que que você se sabota? De onde que vem esse sentimento de não merecimento? É porque você não confia em você? É porque você não se sente capaz de realizar algo? Talvez a sua mãe tenha falado que você não era capaz. Talvez aconteceu algum fracasso na sua vida que fez você acreditar que você não é capaz. Talvez você carregue uma culpa que você não se sinta digna de ter sucesso. Então reflita sobre isso, é muito importante para que aí sim você receba as nossas pílulas e mude essa realidade de uma vez por todas. E chegue no final desse ano e você fale assim: ok, esse ano eu realizei mais do que eu me sabotei, porque olha, já quero avisar, você não vai parar de se sabotar. Eu não paro de me sabotar. Mas a questão é você chegar no final do ano, você colocar na balança e falar: ok, eu me sabotei, me sabotei. Porque eu sou um ser humano, eu não vou dar conta de tudo. Mas eu realizei muito mais do que eu me sabotei. E esse é o grande ponto. É você saber que apesar da sua imperfeição, apesar da sua autossabotagem, tem muita coisa boa em você. Você é uma mulher capaz, você é uma mulher confiante. Apesar disso tudo, você é uma mulher que realiza muito mais que se sabota. Se você terminar o ano assim, eu vou falar assim: olha, valeu a pena então ter gravado aquele vídeo, ter gravado aquele programa, porque eu sei que com aquelas dicas ela conseguiu tirar tudo do papel. Então vamos começar agora o nosso quadro
Pílulas de sabedoria, aonde eu separei aqui dicas muito práticas, ferramentas muito efetivas e simples, tá? O melhor, são simples para você realmente tirar todos os seus projetos do papel, parar de se sabotar. Primeira delas, que é meio óbvio, porém precisa ser dito, porque infelizmente muitas pessoas não sabem aonde querem chegar. Então, a primeira coisa, você precisa, para você tirar qualquer projeto do papel, você precisa ter clareza. O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Então, imagina que a sua vida é como um GPS, né? Você precisa, para esse GPS funcionar, você precisa colocar lá o destino final. Quando você coloca o destino final, ele vai te levar até aquele lugar. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, não é você que está caminhando na sua vida. A vida vai te levar aonde ela achar que ela tem que te levar. E eu te garanto que não é. A vida não vai te levar para os mesmos lugares que você iria se você tivesse no controle. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem um mecanismo de defesa, onde ela sempre quer deixar a gente na nossa zona de conforto. Então, se você não está no controle da sua vida, se você não sabe onde você quer chegar, a sua mente vai te levar para lugares confortáveis, para lugares onde você não vai precisar ser o centro, onde você não vai se arriscar, onde você não vai correr o risco de ser rejeitada, de errar, para lugares muito confortáveis, mas onde você não vai precisar assumir responsabilidades. Só que nesses lugares confortáveis não são os lugares onde você vai realizar os seus maiores sonhos. Porque os seus sonhos são grandes demais para essa zona de conforto que você vive. E a falta de clareza é o que faz você ficar correndo em círculos sem sair do lugar e sem conseguir saber onde você quer chegar. E aqui eu quero trazer um ponto importante. Por que que muitas pessoas têm essa dificuldade de ter clareza onde quer chegar? Porque elas têm dificuldade de escolher. Ela não sabe se ela escolhe o caminho A ou o caminho B. Ela não quer. E por que que ela tem essa dificuldade de escolher? Porque ela não quer abrir mão de nada. E aí entra muito a nossa imaturidade. Aí a gente acessa mesmo um lugar de imaturidade, onde a gente não quer abrir mão de nada. É igual criança, se ela tiver que escolher uma barra de chocolate ou um sorvete, ela vai ficar, ela quer os dois. E às vezes a gente acessa esse estado criança, que faz a gente ficar em cima do muro. Eu não quero escolher se eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B, porque eu não quero abrir mão de nada. E quando a gente fica em cima do muro, o que que acontece? A gente não tem nem as dores e nem os benefícios de nenhum dos lados. Então é um lugar confortável. Só que é perigoso, porque se bater um vento forte, você cai. E aí você não vai para onde você quer ir, você vai para onde a vida te empurrar. Olha só que perigo você viver sem clareza de onde você quer chegar. Então, o primeiro passo para você realmente parar de se sabotar, para você tirar o seu projeto do papel, é você escolher. E saber que você escolher o caminho A, você vai ter que abrir mão do caminho B, e a vida é essa. E isso é ter maturidade, a vida adulta é essa, não dá para ter tudo. E é uma realidade que muitas vezes é difícil da gente aceitar, porque a gente quer ter tudo. Essa é a verdade, mesmo sendo adulta. Só que aí você precisa acessar o seu estado de maturidade emocional e dizer, ok, do que eu estou disposto a abrir mão? Você já sabe o que você quer viver. Você já sabe que o caminho A, ele vai te trazer vários lados maravilhosos, né? Se manter, por exemplo, nesse trabalho que você está, ou nesse casamento, que de repente você não é feliz, ou nesse lugar, você tem ganhos aí. Mas se você mudar de trabalho, se você reconstruir o seu relacionamento, ou recomeçar, ou ir para outro relacionamento, você também vai ter ganhos. E a questão é você escolher o que você está disposto a abrir mão. Você está disposta a abrir mão desse trabalho, desse conforto para ir para algo novo, para se arriscar, para empreender? Você está disposta a abrir mão desse casamento para ficar sozinha ou para encontrar outra pessoa e começar do zero? Então você tem que olhar para isso na hora de tomar uma decisão. Então tenha clareza, se você tiver dúvidas, se você não estiver conseguindo resolver sozinha, decidir sozinha, peça ajuda, tenha mentores, tenha psicólogo, né? Tenha amigos que você possa compartilhar, uma rede de apoio, pessoas que você vai poder compartilhar suas dúvidas e vão poder te ajudar a decidir. Outro ponto muito importante para você conseguir tirar os seus projetos do papel, organização. Infelizmente temos que falar sobre isso, mas tem muitas mulheres que em pleno 2025 não têm uma agenda. A mulher que tem 1 milhão de funções, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empreendedora, ela é esposa, ela tem que ser fitness, ela tem que cuidar da saúde, ela tem que ser, tem que estar na rede social, ela tem que ler livro, ela tem que fazer tantas coisas, né? Tem que levar o trabalho dela pro digital, para a internet, porque hoje o nosso trabalho acontece aqui dentro também, independente do que você faça. E essa mulher não tem uma agenda, ela não tem organização.
Ela não tem, por exemplo, determinado. Beleza, eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu tenho um plano, mas ela não tem aqui, bom, então as minhas entregas dessa semana são essas. Essa semana o meu foco vai ser entregar isso, na semana que vem isso, na semana que vem aquilo. Se a gente não tem essa organização, todas as nossas metas, todos os nossos objetivos, eles viram uma autocobrança. A gente fica perdido, a gente fica fazendo um pouquinho de cada coisa e não termina nada. Então, organização, tem uma ferramenta para te ajudar a se organizar. Eu uso uma ferramenta que eu quero deixar de dica aqui para vocês, que chama Kanban. É uma ferramenta de gestão de projeto. Eu aprendi com meu marido, ele trouxe do mundo corporativo, ele trabalhava com projeto. Então, é uma ferramenta de gestão de projeto que eu uso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Por quê? Porque ela ajuda a gente a organizar. Pesquisa aí o Kanban, mas basicamente o Kanban, ele te traz uma área de backlog, onde você vai colocar todas as suas metas lá e depois você vai separando por mês, por semana e por dia. Você vai separando, destrinchando essas metas em pequenos, né, esses sonhos, esses objetivos em pequenas metas, só que datadas, porque esse é o ponto. Muita gente não tira o projeto do papel porque não coloca data. Então você precisa saber quais são as suas entregas do mês. Quais são as suas entregas da semana? Quais são as suas entregas do dia? Por quê? Se você não tiver essa organização, você sempre vai viver para apagar incêndio, para fazer aquelas coisas básicas do dia a dia que precisam ser feitas. Só que entre essas coisas básicas do dia a dia, você precisa ter as suas metas ali que vão te levar a realizar os seus planos do ano, que vai trazer o seu plano. Então, sempre do macro para o micro, o ano, o mês, a semana e o dia. Sempre começa desenhando o que que você quer para o ano em cada área da sua vida. Quais são os seus projetos familiares, na sua vida social, na sua vida profissional. E coloca isso num ano, num macro, e aí você vai destrinchando. Ok, para isso acontecer, para chegar em dezembro e eu ter realizado isso, o que que eu preciso fazer em novembro, em outubro, em setembro, em agosto, e vai fazendo de trás para frente. Infelizmente, talvez para você que já faça isso, pode parecer meio óbvio, mas acreditem, mais da metade das pessoas não fazem isso, não tem essa organização, e por isso que elas estão perdidas e vivem como apagando incêndio do dia a dia mesmo e não conseguindo, faz, se sobrecarrega de atividades, mas não consegue tirar determinados projetos do papel. Então, esse é um ponto importante. Tem agenda, se organize, tem uma ferramenta que te ajude a se organizar, porque isso vai fazer diferença na sua vida e vai fazer você parar de ficar falando, ai, que eu sou insegura. Às vezes você não é insegura, você só está desorganizada, está perdida no tempo, perdida na vida. E isso vai te atrapalhar. Principalmente se você é mãe, né? Que eu sou mãe, então a gente confessa por quê? Porque quando a gente é mãe, aí tem toda a demanda da maternidade, que são vidas paralelas que a gente vive, que é muito importante. Se você é mãe, mais do que nunca você precisa ter essa organização, porque senão você vai viver em função da sua maternidade, dos seus filhos, com aquela sensação de culpa, ou se você vai trabalhar, você vai se sentir culpada porque não está com os filhos e por aí vai. Então, esse é um ponto muito importante. Se organize. Outro ponto importante, um plano de ação estratégico. Para que isso tudo dê certo, você precisa ser uma pessoa estratégica. O que que é ser uma pessoa estratégica? É ser uma pessoa intencional. Então, de que forma eu vou realizar tudo isso sendo intencional? O que que eu preciso fazer intencionalmente para conseguir, por exemplo, lançar o meu livro, melhorar o meu casamento, mudar a minha vida, o meu corpo, a minha saúde, a minha alimentação intencionalmente? Você precisa ter um plano de ação. Por exemplo, se você quer mudar o seu estilo de vida, a sua saúde, você quer fazer atividade física, quer se alimentar melhor, você tem que ter um plano. Qual que é esse plano? Você vai ter que passar num nutricionista para você receber uma dieta, você vai ter que fazer mercado, uma lista de compra, você vai ter que ter o dia para cozinhar, ou você vai ter que procurar uma pessoa para fazer a sua comida, suas marmitas. Isso é você ser estratégica, porque se você falar assim, não, minha meta é emagrecer 10 quilos, ou é ganhar 10 quilos de massa magra, essa é a sua meta. Mas se você não se organizar e não tiver um plano, saber quais são os passos que você precisa fazer para esse plano dar certo, só vai ficar como mais uma meta perdida e solta, e aí você vai estar lá vendo todo mundo no YouTube, no Instagram, realizando e você ficando para trás. Por quê? Porque você está sem organização e sem um plano estratégico. Sem um plano estratégico, você vai trabalhar, 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 fazer, e não vai ter resultado. Independente da sua área, independente do seu objetivo. Estratégia é tudo.
Estratégia é o que faz você dar tiros certeiros, é o que faz você acordar e falar: isso é o que eu preciso fazer para chegar nisso. É claro que nisso tudo que eu estou falando para você, muitos imprevistos vão acontecer, muitas coisas vão mudar, muitos planos vão mudar, e faz parte. No Waze, no GPS, ele não recalcula a rota muitas vezes, porque imprevistos acontecem, mas ele vai recalcular a rota e ele vai te levar no seu destino final. Desde que você tenha clareza, desde que você tenha organização, desde que você tenha plano de ação. E por último, e muitíssimo importante, é consistência. O que eu percebo que é um erro muito comum que as pessoas cometem em qualquer área da vida? Elas começam a colher resultado e elas se perdem. Elas não têm consistência. Se você trabalha com Instagram, se o seu objetivo é, se você trabalha com YouTube, tem um canal aqui, se o seu objetivo é o seu casamento, é melhorar o seu casamento, é melhorar a sua família, é melhorar a sua saúde, não importa. Você vai ter sucesso repetindo aquilo que está dando certo e consertando aquilo que está dando errado. Então, esses dias eu escutei um amigo falar uma frase que eu gostei muito, que era: de tanto errar, vai chegar uma hora que você vai acertar. E é sobre isso. E a gente, às vezes, por não ver o resultado rápido, ou por não admitir errar, não admitir que as coisas passam por um tempo né, de aprendizado, de buscar excelência de algo, a gente desiste. E o fato é, se você desistir, não vai dar certo. Se você continuar, pode ser que dê certo. A chance é que dê certo. Eu recebi também esses dias um comentário no meu canal, no meu Insta, que me emocionou até. A pessoa escreveu assim: Bruna, você só está colhendo o que você plantou. E eu falei: uau, é verdade. Não é uma questão de, mas isso porque é sorte, porque eu sou boa. Não. Não é questão de você ser boa ou não. É questão de você ser consistente, porque bom todo mundo é. Todo mundo é bom em algo. Eu sou boa em algo, você é boa em algo. Todo mundo aqui é bom em algo. A questão é você ser consistente naquilo que você é bom. É isso que vai te levar longe. Então, se você desiste porque o resultado não vem, se você desiste porque não é como você gostaria, né, não está na velocidade que você gostaria, aí você não vai chegar em lugar nenhum. Então, precisa ter clareza, precisa ter organização, precisa ter plano de ação e precisa ter consistência. Se você parar, o resultado não vem. Se você continuar, o resultado acontece. E eu vou falar assim, bem sinceramente, para a gente finalizar o programa de hoje, parece muito simples e muito óbvio tudo que eu estou compartilhando, mas se você fizer esse simples, é o que talvez esteja faltando para você parar de se sabotar. Talvez é o que esteja faltando para você realmente conseguir tirar os seus projetos do papel. E para você fazer esse simples, você precisa estar o quê? Na sua versão adulta. Você precisa ser a mulher que você é, o homem que você é. E não tá só contando história, dando, porque eu sou insegura, dando desculpa, criando para cada solução um problema. Né? Você cria um monte de objeção para sua vida, um monte de coisa, não acontece por mim. Não. Tem uma frase do Tony Robbins que diz que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam a nossa vida. Então, se você decidir que isso vai dar certo, se você decidir que isso é um projeto e que você vai ter sucesso, basta você decidir, basta você se organizar, basta você se planejar e ser consistente que vai dar certo. Então, não é somente o que você faz, mas primeiro é a sua decisão. Segundo, é o que você faz. Então, é um conjunto disso, de decidir e agir. Esse é o segredo para o sucesso, esse é o segredo para você parar de sabotar, para você tirar os seus projetos do papel. Decidir e agir. Sem isso, você vai continuar se sabotando, vai passar mais um ano e você vai continuar no mesmo lugar. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até aqui, você não quer isso, assim como eu não quero. Então, eu queria que você comentasse aqui nesse vídeo o que você decide fazer a partir daqui, a partir de tudo que você recebeu aqui hoje. O que está faltando para você? O que você percebeu que está faltando e que você precisa melhorar? E que você saia desse vídeo com esse compromisso de melhorar isso, de colocar a mão na massa, porque a gente precisa fazer a vida acontecer. Se você não fizer a sua vida acontecer, alguém vai fazer por você. Se você não escolher onde você quer chegar, a vida vai escolher por você. E eu te garanto que você tem lugares muito maiores, melhores, se você se colocar em movimento, se você colocar o pé sabendo que um passo leva ao outro. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, que fez toda a diferença. Um passo leva ao outro. Se eu permanecer parada, sem movimento, eu vou
dali eu não saio. Mas se eu der um passo, quando eu dou um passo, o meu pé de trás ele já se move para o próximo passo. Então um passo leva ao outro. E esse é o movimento da vida, esse é o fluxo que eu desejo que você viva esse ano, que você tire os seus projetos do papel. Combinado? Então, meus amores, chegamos ao fim de mais um programa Essência. E eu sei que esse assunto é muito importante. Eu sei que tem pessoas ao seu redor com um potencial absurdo, mas que não tem organização, que não tem algum desses pontos que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Então, eu queria muito te pedir para você compartilhar esse programa com essas pessoas. Por quê? Porque você vai estar fazendo um bem danado. Elas vão te agradecer por isso. Compartilha nos grupos, com as pessoas que você conhece. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu e lembra de se inscrever nos canais G-Prime TV BR e Essência Programa. E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, @gprime.tv e @Essência Programa. Você vai saber em primeira mão de todas as novidades, dos bastidores e também poder mandar suas perguntas lá na caixinha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.